Graça e paz, irmãos. Nós estamos seguindo, no nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, e falamos a respeito do discípulo, as características que ele precisa ter para ser bem-aventurado, que essas características, sendo manifestadas na vida do discípulo, farão com que ele seja sal e luz da terra. Ele é. Todavia, essas características precisam ser desenvolvidas na vida do discípulo. E após vermos estas nuances a respeito da vida discipular, o Senhor Jesus vai continuar o seu discurso trazendo para nós um ensinamento que é muito precioso. Mateus capítulo 5, verso 17 a 20 diz assim: E não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A lei e os profetas é todo o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis até Malaquias, o último dos profetas. Verso 18: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus fala aqui da imutabilidade da lei, da imutabilidade da revelação do Senhor, e que tudo vai se cumprir, ipsis liter, ou seja, da forma com que foi escrito, aquilo que foi revelado, tudo, nos mínimos detalhes, irão se cumprir. Verso 19: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Verso 20: Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então eu quero pensar com vocês nesta oportunidade a respeito do seguinte tema: a justiça que o rei exige. Quando nós olhamos aqui, Jesus cita dois grupos, que nós já falamos sobre eles, que são os escribas e os fariseus. Estes grupos eram principalmente os escribas, encarregados de copiar, preservar e comentar sobre a lei e os profetas. E os fariseus eram pessoas de grande rigor na sua vida religiosa. Esses religiosos, fariseus e escribas, eles criaram em volta dos mandamentos de Deus o que chamaram de a tradição dos anciãos. Que significa isso? Eles acrescentaram a lei de Deus, acrescentaram a lei aos profetas, acrescentaram às escrituras sagradas uma série de regras que eles acusavam Jesus de ser transgressor da lei, porque Jesus não cumpria essas regras, no sentido de se preocupar com dias, com cerimônias, e além disso Jesus convidava os pecadores para virem até ele. Jesus se assentava e comia com os pecadores. Para vocês terem uma ideia como era esse negócio, a tradição dos anciãos, eles havia um total de 613 mandamentos, sendo do tipo 248 positivos, que correspondiam a um faça para cada um dos ossos do corpo humano, e 365 negativos, ou seja, um não para cada dia do ano. Então, se a pessoa conseguisse guardar todos os mandamentos, ela seria perfeita. Algo totalmente impossível. Aí nós vamos ao texto, e Jesus vai dizer no verso 17 que ele não veio anular a lei, ele não veio revogar a lei, ele não veio anular a lei, mas cumpri-la. A palavra cumprir aqui significa manifestá-la em toda a sua plenitude. E Jesus cumpriu a lei, primeiramente porque ele sempre e em tudo o que fez obedeceu à lei do Senhor. Jesus cumpriu a lei porque, mesmo sendo sem pecado, ele morreu de acordo com a lei como se fosse pecador, para levar sobre si o castigo pelos nossos pecados. Desta maneira, satisfez a justiça da lei,
que dizia que o salário do pecado é a morte. Jesus trouxe a lei à sua plenitude ao ensinar a compreender, né, o significado dela. Ele nos mostra que a lei do Senhor é muito mais profunda do que os escribas e fariseus supunham, pois ela mostra a vontade de Deus como algo a ser obedecido antes de tudo, tá, em nosso coração. Então, quando nós pensamos nesse sentido, a lei vai mostrar que todos nós somos pecadores e que existe um único caminho para sermos aceitáveis diante de Deus, que é o perdão gracioso, acompanhado de uma transformação espiritual, de um novo coração, isto é, de arrependimento, né, a conversão que vai transformar a pessoa de modo que aí sim ela pode obedecer aos mandamentos, no sentido de viver de forma submissa a Cristo, não vendo os mandamentos como algo penoso, mas vendo os mandamentos como algo que Deus criou para proteger o próprio ser humano, que Deus criou para conceder ao ser humano um caminho para a felicidade plena. Então Jesus, ele espera que nós cumpramos a lei. Olha só o que ele vai dizer. Jesus vai dizer o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observe e ensina, será considerado grande no reino do céu. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, ou no reino dos céus, como diz o texto bíblico. A ideia aqui de justiça está relacionada à obediência a Deus, à prática da fé e à vida cristã. Então Jesus espera que nós cumpramos toda a justiça de Deus. Algumas pessoas pensam que o problema é a lei, quando na verdade o problema é que o ser humano não conseguiu a perfeição por meio da lei. Quando ele reconhece seu fracasso, então ele pode se aproximar da cruz do Calvário, ele pode usufruir da graça de Deus, porque a lei ela vai apontar, né, de alguma forma para a graça de Deus. Isso não quer dizer que a pessoa que seja alcançada por Jesus ela está fora do alcance da lei, né, podendo fazer o que bem entender sem maiores consequências. Essa disposição é conhecida como antinomianismo, que propõe que uma pessoa salva não tem a obrigação de seguir padrões éticos e padrões morais. Há pessoas que, mesmo não conhecendo a história, não conhecendo esse conceito, agem desta maneira. O resultado é que ela se torna individualista, né, narcisista, e entra em uma crise ética com graves consequências pessoais e sociais. O pensamento de muitos é o seguinte: eu sei que estou errado, mas é isto que eu quero para a minha vida e ponto final. Possivelmente quem pensa desta maneira diz para si mesmo: olha, Deus me ama assim como eu sou, e continua no seu pecado, não se submete a Deus para uma mudança. Outros acham que, tendo aceitado a graça, estão fora do alcance da lei. Em que sentido? No sentido de que a lei era algo aplicável somente aos judeus. Sim, há uma parte da lei que é aplicável somente aos judeus, a parte cerimonial. Mas há outra parte da lei que é a parte aplicável a todos, que é a parte moral. Podemos chamá-la aqui de lei da graça, a única que cumpre a lei em sua plenitude. Podemos chamá-la de lei de Cristo, aquele que cumpriu todos os preceitos da lei, né, na sua plenitude. A lei da graça é diferente da lei dos fariseus. Observemos o seguinte, né? A lei dos fariseus era
uma justiça que parece justiça, mas não é. Era uma lei que buscava o próprio benefício, sua própria exaltação. Nós vemos isso claramente na oração do fariseu no templo, né? Quando, lá em Lucas capítulo 18. O padrão de justiça do fariseu buscava o próprio reconhecimento. A justiça do fariseu era uma justiça que buscava brechas na lei para justificar seus erros. Não se recomenda que busquemos brecha na lei, de forma nenhuma. A pergunta é sempre outra: como posso viver a lei? Levando em conta a intenção original quando se elaborou a lei. Ou seja, analisar as coisas com outro olhar. Seria mais ou menos o seguinte: há pessoas que tentam justificar ou tentam identificar falhas em personagens bíblicos, em homens de Deus, que estão relatados, as suas histórias, suas biografias na Santa Palavra, e alguns pensam que, buscando essas justificativas, eles serão absolvidos ou serão menos culpados. Pode-se ouvir saídas como as que vou mencionar agora. Há pessoas que dizem assim: olha, eu minto, mas Abraão também mentiu. Eu tenho as minhas dificuldades na área sexual, mas eu não sou pior do que Davi ou Salomão. Não levo desaforo para casa. O apóstolo Paulo resistiu a Pedro na cara. Comigo é assim. Bateu, levou. Então, percebe que são pessoas que querem se auto-justificar. Jesus vai propor algo totalmente diferente. Jesus propõe obediência da lei em duas vertentes. Observe que Jesus vai dizer no verso 19. Jesus fala da obediência da lei na vertente do ensino e da obediência da lei no sentido da prática. Jesus coloca essas duas distinções. A obediência da lei no sentido do ensino, ela é externa. A obediência da lei no sentido prático, ela é interna. Podemos pensar aqui, meus irmãos, nas nossas crianças. Como vão aprender a lei? Como vão aprender o Evangelho? Como vão aprender as coisas do Senhor? Se os seus pais não lhes ensinarem. Os pais não podem esquecer que são os pastores do seu filho. Eu sei que isso é uma responsabilidade muito grande, mas não podemos fugir dessa responsabilidade. Porque nós pastoreamos nossos filhos e a igreja complementa a educação religiosa dada em casa. É em casa que devem aprender a orar, é em casa que devem aprender a ser dizimista, é em casa que devem aprender a servir, e eles aprendem pelo ensino que eles recebem. Jesus fala do compromisso de ensinar a lei, e ele vai colocar aqui que é uma atitude que começa dentro de nós, interna, e acontece fora, quando nós demonstramos às pessoas as convicções profundas que nós nutrimos no nosso coração. Jesus nos quer praticantes da lei. Jesus quer que sejamos pessoas que ouvem, que leem a palavra, os seus preceitos e procuram colocá-los em prática. Então Jesus espera que a nossa vida ela seja nivelada por cima e não por baixo. Observe que Jesus vai dizer: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, justiça dos escribas e fariseus nivelada por baixo. Justiça que Deus pede de nós nivelada por cima. Então Jesus espera que nós, como discípulos, nivelemos a nossa vida por cima. A justiça que Jesus quer para nós é de alto nível. Ele quer que a nossa vida seja de alto nível. Deus espera que nós nos nivelemos por cima, como pessoas que pensam os pensamentos do alto. É aquilo que o apóstolo Paulo
vai dizer em Colossenses 3, de 1 a 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Só cresce quando se tem metas elevadas. Só cresce quando nós entendemos que Cristo tem algo muito superior àquilo que o mundo oferece ou muitas vezes que nós mesmos almejamos. Mas quando nós olhamos para a palavra e pensamos nesta ideia que Cristo quer que nivelemos a nossa vida por cima, o método de Jesus não tem nada a ver com facilidades. Ele vai dizer, né, que todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então nós devemos buscar ser grandes no reino dos céus, ensinando, praticando e ensinando os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Jesus ele vai nos falar de dois caminhos, um caminho fácil e um caminho difícil. O que me chama a atenção é que parece que nos nossos dias a coisa é um pouco diferente. Parece que nos nossos dias as pessoas só querem caminho de facilidade. As pessoas não querem desafios. Parece que as pessoas não querem metas elevadas para suas vidas. Inclusive a própria vida espiritual se conforma em viver em baixo nível. Jesus diz para nós que o nosso padrão deve ser um padrão de vida elevado, que o nosso padrão deve ser um padrão pautado pela santidade, pautado pelo ensino e pela prática da sua palavra. Isso é o que Jesus pede de nós. Alguns poderão dizer assim: mas é muito difícil seguir os elevados padrões de Deus. Concordo plenamente. No entanto, aprendemos com Jesus que há grandeza na obediência. Aprendemos com Jesus que a obediência gera vida. Devemos nos nivelar por cima. E é aí que mora o prazer, é aí que mora a bem-aventurança, é aí que mora a felicidade. Felicidade não mora na mediocridade. Então nós devemos cumprir a lei em lugar de ficar procurando brechas para não cumpri-la. Antes devemos pedir a Deus que nos ajude a compreender melhor a sua palavra e cumpri-la, vivendo-a. A lei, a palavra, foi dada a nós por Deus para a nossa felicidade. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Deus não nos deu a palavra para tirar a nossa felicidade. Pelo contrário, Deus nos deu a sua palavra para que, obedecendo-a, praticando-a, nós sejamos verdadeiramente felizes. Quando infringimos a lei, devemos pedir perdão sincero a Deus, em lugar de ficar procurando explicações ou justificativas para suavizar a nossa culpa. A graça não nos impõe nada, mas a graça tem expectativas elevadas para nós. Então, vivamos as expectativas da graça. A graça não pode ser barateada. Temos que crescer nesta graça, temos que viver na graça do Senhor. Termino com um breve cronograma para você de uma caminhada rumo às coisas que são de cima. Uma caminhada rumo à justiça que o Rei exige. Saiba que Deus quer que você nivele a sua vida pelos padrões do alto. Santidade é uma dificuldade, não uma impossibilidade. Então, deseja a santidade. Reconheça a tua fragilidade. Observe que sozinho você não consegue. Você não é forte o suficiente. Você não é tão forte quanto você imagina. Você não é imune às influências o quanto pensa. Então, precisa pedir a Deus que Ele te fortaleça para que você cumpra a justiça que Ele exige.
precisa agir de modo que fique longe da mediocridade, logo, precisa desenvolver hábitos que o ajudem a nivelar a sua vida por cima. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, de tal maneira que nós possamos cumprir a justiça que o Rei Jesus exige de nós. Uma justiça que deve exceder, que deve ultrapassar aquilo que o mundo que nós vivemos, que a religiosidade que é colocada para nós estabelece. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.